Pronto, boa noite. Vamos começar falando sobre a atualidade, né, que estamos passando. Estou de máscara, mas a gente vai agora tirar a máscara, né? Vamos usar nosso álcool gel aqui, para ficar mais fácil de estar transmitindo para vocês. Vamos retirar nossa máscara, guardar direitinho, colocar dentro do saquinho e depois esterilizar, não é isso? Combate o coronavírus, para que quando a gente passar essa epidemia todos estejam bem e com seus familiares. Obrigada. Iremos começar a nossa live daqui a pouquinho, né? E vamos falar sobre um tema que é o 13 de maio. Que antigamente nas escolas a gente via muito falar sobre o 13 de maio, era comemorado, era lembrado como uma data muito bonita, muito linda, porque era a libertação dos escravos do Brasil. E ao longo do tempo foi se perdendo essa fantasia que o 13 de maio era uma data para se comemorar, porque era uma data de libertação dos escravos. Hoje a gente já sabe de uma forma diferente, né? Que não é bem assim como se falava, né? Então, a gente vai estar abrindo essa live para poder estar falando sobre esse 13 de maio. O que é que as pessoas acham desse 13 de maio? Se alguém ainda lembra o que é comemorado no 13 de maio, além da questão dos... Boa noite, mestre Jessicam. Obrigada aí. Vamos lá debater sobre esse tema, certo? Léo Lucas, valeu aí. Então, assim, e todos que estão aqui começando a live, a gente vai falar sobre se alguém lembra ainda o que significava, o que significa e qual a importância do 13 de maio para todos, né? Porque eu acho que era mais ensinado nas escolas. Hoje em dia nem nas escolas mais estão ensinando. Eita, Danilo. Vamos ver aqui como é que eu faço, viu, Danilo? Bom, como é minha primeira live, né? Eu tô ainda vendo aqui como é que a gente faz com os dispositivos para estar convidando o pessoal para a live. Já mandaram um recado aqui para eu convidar uma pessoa. Então, tô aguardando a presença do meu mestre Paulo Velho, né? Que a gente já tá aqui para iniciar a nossa live. Mas assim, vamos começando a falar sobre o quê? Boa noite, Gleidson. Tudo bem, meu querido? Estamos juntos aí, viu? Vamos falar sobre esse 13 de maio aí. Grande amigo, admiro pra caramba o Gleidson aí. Pessoa maravilhosa, certo? Vamos participar, Gleidson. Daqui a pouco eu tô lhe convidando aí pra você dar sua palavrinha, certo, meu querido? Eu abordei esse tema hoje por ser o 13 de maio, por ser uma data que não é mais comemorada. Ela já foi feriado, acho que poucos sabem disso, que ela já foi um feriado. E o que levou chegar o dia 13 de maio, a princesa Isabel declarar assim, libertação dos escravos. Será que ela era boazinha? Ninguém sabe, né? Ninguém parou para pensar por que será que houve a libertação dos escravos nessa data, especificamente nessa data, o 13 de maio. Eu fui buscar um pouco dessa questão do 13 de maio e ocorreu que antes dessa data 13 de maio existia uma data muito mais importante, que foi a data da Lei Feijó, que eu acho que poucos conhecem a lei. Acho que muitos nem ouviram falar sobre essa lei, a Lei Feijó, que é uma lei que foi promulgada no dia 7 de novembro de 1831. Então, a Lei Feijó
no, na promulgação dela, dizia que estava proibida a importação dos escravos para o Brasil. Isso em 1831. Sendo que o Brasil já tinha feito um acordo com a Grã-Bretanha em 1808, que eles apoiariam a guerra napoleônica se caso eles fizessem a libertação de todos os escravos no Brasil. Isso foi um tratado que eles fizeram com a Grã-Bretanha, Portugal e a Grã-Bretanha. Isso em 1808. Mas foi apenas em 1831 que veio a Lei Feijó, que foi uma forma de a Grã-Bretanha pressionar Portugal para eles libertarem os escravos do Brasil. Então, o primeiro passo para o 13 de maio foi 7 de novembro. Aí eu parei para pensar, vocês gravem as datas. 7 de novembro. 7 de novembro de 1831. Foi o primeiro passo para o 13 de maio. Pronto, proibiu a importação de escravos para o Brasil. Os navios negreiros eram parados pelas forças da Marinha e eram devolvidos para seus países de origem. Não podia mais entrar escravos, certo? Pronto. 7 de novembro de 1831, acabou a importação de escravos. Beleza. Aí, o Brasil, sempre dando o seu jeitinho brasileiro, de brasileis, né? Porque sempre o Brasil é fã disso, dá um jeitinho brasileiro de brasileis. Ele faz o quê? Vamos dar um jeito. Não tem mais como trazer negro de fora. A Grã-Bretanha está pressionando para a gente libertar os escravos do Brasil já existente. Vamos ter que dar um jeito de segurar esse povo aqui. Além disso, a Lei Feijó ela declarou que todos os escravos trazidos para o Brasil estavam livres. Mas o Brasil assim não fez. Estava proibida a importação de escravos no 7 de novembro de 1831. E todos os escravos no Brasil já estavam livres. Mas o Brasil não fez. Deu seu jeitinho brasileiro de segurar o pessoal. E aí foi o quê? Ele criou a primeira lei dentro do Brasil. A primeira lei do Brasil foi em 4 de setembro de 1850, 19 anos depois da Lei Feijó. Você imagina, uma lei foi criada em 1831, dizendo que estava proibida a exportação de escravos e que todos os escravos do Brasil estavam livres. Mas só 19 anos depois foi que o Brasil criou uma lei dizendo que... que proibiu a entrada de africanos no Brasil. Então, a questão é essa. Por que 19 anos depois da Lei Feijó proibindo o tráfico de escravos para o Brasil resolveu dizer que estava proibido o tráfico de escravos dentro do país, se já existia a lei? É um ponto para se perguntar. Por que 19 anos depois? Ele criou uma lei dizendo que estava proibido o tráfico de negros no país. Se já existia a lei do próprio acordo que eles fizeram com a Grã-Bretanha. É um fato que me chama a atenção. E a data também foi 4 de setembro de 1850. Então nós temos o 7 de novembro, nós temos o 4 de setembro. Não é isso? Aí, mas a Grã-Bretanha ainda pressionou. Ah, beleza, vocês já aderiram. A gente vai dar essa força aí com a guerra de vocês aí em Portugal. Mas você ainda não libertou os escravos do seu país, certo? Então, ainda tá faltando. Vamos lá. Eu quero saber aí se você já libertou seus escravos. Senão a gente não vai lhe dar apoio na sua guerra lá napoleônica. E o que ocorreu? O Brasil, de 1850, só criou mais uma lei, que foi
a lei do ventre livre, em 28 de setembro de 1871. Então, ele criou uma em 1850, 21 anos depois, ele criou uma outra, dizendo o quê? Que as crianças negras nascidas no Brasil eram livres. Isso muito bonito no papel. São livres. Ótimo. Né? Aí, o que é que aconteceu? Se as crianças no Brasil estão livres, assim que elas nasceram, elas vão pra rua, né? Vão brincar. Vão ser criança igual a dos brancos lá. Nada disso. Ali tem uma clausazinha lá, escrita. As crianças nascidas no Brasil, no dia 20, a partir do dia 28 de setembro de 1871, estariam livres, sim, após os 8 anos de idade. E se o governo restituísse o seu senhorzinho, e aí sim, ele seria liberto. Caso o governo não pagasse a indenização, ele trabalharia para o senhorzinho até os 21 anos para garantir a sua liberdade. O brasileiro é fogo, né? Pensa o que ele fez. Ele deu e tomou. Deu a liberdade aos nascidos do Brasil, mas com a cláusulazinha lá. Você está livre a partir dos seus 8 anos de idade, se o governo me pagar o que eu investi em você. Caso contrário, você vai trabalhar até os 21 anos e aí sim, eu vou dar sua liberdade. Ótimo. Eita, Brasil bonzinho, né? Então vamos lá, vamos recapitular. Nós temos 7 de novembro, temos 4 de setembro, 28 de setembro. Aí, bom, a Grã-Bretanha pressionou de novo. Você não libertou seus escravos ainda. Como é que você quer ajuda para sua guerra napoleônica? Vamos libertar seus escravos, está na hora. Vamos lá, o Brasil não pode ter escravos, senão a gente não ajuda. Portugal temendo, a Grã-Bretanha não ajudar, eles na guerra napoleônica. Aí nós vamos criar mais uma. Vamos criar mais uma lei para acalmar a Grã-Bretanha, né? Porque o problema do Brasil era ter a parceria da Grã-Bretanha lá para poder lutar pela guerra napoleônica. Aí tá bom, ele cria a terceira. A segunda foi em 1871, a terceira foi em 1885. Então, 14 anos depois, ele enrolou a Grã-Bretanha mais uma vez por 14 anos, para poder ver se conseguia, né, acalmar a Grã-Bretanha, mas não conseguiu, porque a Grã-Bretanha era esperta. Aí ela disse, não, eu quero libertação dos seus escravos total no Brasil, não quero saber de escravos no Brasil mais. Então, no dia 28 de setembro, por coincidência, a mesma data do ventre livre, sendo que 14 anos após. Engraçado, 28 de setembro. Então veio a lei do sexagenário. Ah, meu Deus, a lei do sexagenário. Você fez 60 anos, você tá livre, meu filho. Oxe, você não é escravo mais não. Tá certo, lei linda essa. 60 anos, você tá livre, não precisa trabalhar mais pra mim. O que ocorreu? Tinha um parênteses lá, né? Você completou 60 anos, você tá livre. Mas você vai trabalhar pra mim durante alguns anos pra me indenizar pela sua liberdade. Aí o valor da sua liberdade, quem ia fazer as contas era o senhorzinho lá. Quantos anos mais você ia trabalhar pra ele, né? Lei ótima. Brasil pra frente. Aí, tranquilidade. Nós temos agora 3 leis. 3 leis. Proibiu os escravos de ser traficados. Quem nascesse no Brasil era livre. E a lei do sexagenário. Ótimo, maravilhoso. E aí o que aconteceu? A Grã-Bretanha pressionou mais uma vez. Não, vocês só estão enrolando a gente. A gente criou uma lei em 1831. Já estamos em 1885. 50 e cacetada anos depois. E você ainda me diz que o homem vai ser liberto
com 60 anos, mas depois que pagar a sua liberdade. Tem alguma coisa errada aí, né? Vamos lá. Aí, pela pressão da Grã-Bretanha, o que ocorre? Cria-se a Lei Áurea. Eita, nome bonito. Áurea, feito de ouro. A Lei Áurea, feito de ouro. Coisa linda, né? A Lei Áurea. Aí a princesa Isabel, muito boazinha, teve pena dos escravos, coitada. Aí vamos libertar esse povo todo. Mentira. Eles, com raiva pela pressão da Grã-Bretanha, sabia que eles precisavam do apoio da Grã-Bretanha, eles simplesmente marginalizam o negro. Vou libertar, mas da gente vocês não vão ter um centavo. Vão tudo morrer de fome, tudo morrer amigo. Analfabetos, preto, vindo de outro país. Alguns nascidos aqui, mas criados dentro de senzala. Qual foi a liberdade que eles nos deram? Eles deram a marginalização. Então, a princesa Isabel, muito boazinha, decretou a liberdade no Brasil. E aí a gente para analisar. Qual foi a liberdade que nós tivemos? Aonde foi que estava essa tal liberdade? Né? Se você teve uma lei que foi criada em 1831, a última lei foi em 1888, aí você para pensar, será que o Brasil libertou seus escravos mesmo? Ou simplesmente ele jogou para a marginalidade? Ou eles estão nas senzalas mais organizadas? Porque hoje as nossas senzalas a gente tem voz, a gente tem voto, a gente pouco ou muito tem, né? Para comer, para vestir. Talvez as nossas senzalas ficaram mais sofisticadas, né? Não sei, talvez. Então, é essa a questão. Por que o 13 de maio? E ainda vem um agravante. O 13 de maio, ele era um feriado. Aí Getúlio Vargas, em 1930, ele retira o feriado do calendário brasileiro. Quer dizer, em 1888, nós ganhamos o direito à liberdade, entre aspas, pela princesa Isabel, a nossa Lei Áurea. E em 1930, Getúlio Vargas declara que esse feriado será extinto. Por quê? Porque o feriado, para Getúlio Vargas, ele alegava que era uma data que não tinha significação humana e nem nacional à consciência coletiva. Isso está escrito no decreto. O decreto de Getúlio Vargas. Ele fala que o 13 de maio vai deixar de ser feriado porque ele não tem data significativa humana e nem nacional à consciência coletiva. Poxa, eles criaram a liberdade, eles não acreditavam nesse 13 de maio, e por que a gente teria que acreditar? Porque a gente teria que comemorar se eles não acreditavam no que eles próprios criaram? E depois, ele achando pouco, ele disse, não, pra que feriado? Não tem significação humana, nem nacional, nem faz parte da consciência coletiva. Quem são esses aí? Vamos extinguir, corta do calendário. Então, muita coisa, acho que a gente tem que parar pra pensar. Quando você fala assim, política, política, não gosto de política, não tenho que entrar em política, porque não como de político, não dependo dos governantes, tenho meu trabalho, tenho minha casa, minhas custas, meu suor. Não é bem assim. Não é bem assim. Porque existe uma Constituição que poucos leem e poucos sabem. Mas quando você atinge a idade para trabalhar e não consegue trabalho, a União ela tem a obrigação de lhe dar casa, comida, saúde, educação e segurança. E isso não é feito. Muita gente está aí, marginalizada.
Então, nossos ancestrais, nossos antepassados pagaram muitos impostos. Nós estamos pagando os impostos hoje para nossos netos, nossos filhos. Mas os nossos antepassados já pagaram muitos impostos por nós. Os que nós pagamos hoje é para os nossos netos. Então, assim, por que hoje a nossa raça negra, nossa afro-brasileiridade não comemora mais o 13 de maio? Não vê mais a data 13 de maio como uma data significativa. Porque algumas pessoas foram buscar isso aqui que eu estou passando para vocês. Algumas pessoas quiseram entender, quiseram saber. Por quê? O Gleidson, ele faz parte da política e ele sabe do que eu estou falando. Não é fácil ser um político no nosso Brasil. Às vezes você sabe qual é o certo, mas às vezes é privado de fazer o certo. Então, assim, quero chamar Gleidson para participar do vídeo. E ver a opinião dele sobre essa questão política, que é o 13 de maio. O 13 de maio, ele é uma questão que a gente fica assim, hoje, entendendo por que as escolas pararam de comemorar o 13 de maio, por que as pessoas não estão mais querendo saber do 13 de maio. E aí a gente fica naquela questão: por que será que paramos de comemorar o 13 de maio? Porque a Princesa Isabel hoje em dia não é agraciada, contemplada, acariciada, aplaudida como era antigamente. Né, Danilo? Aí Danilo do Frente Favela. E aí a gente tá aí na luta para poder passar para as pessoas que vão ficar, que a gente vai envelhecendo, e tem que passar um pouco da história. Não podemos varrer a história para debaixo do tapete, porque a história do povo é o que consegue as melhoras futuras. Hoje em dia eu digo, nós estamos numa senzala mais organizada. Nós estamos numa senzala mais organizada. Não deixamos de sair da senzala, né? Porque os melhores lugares ainda não é para o negro. Os melhores lugares não é para o negro. Infelizmente não. E se você estiver na rua, tá um negro e um branco, o negro tá vestido diferente, vestindo sua ancestralidade, tendo seu cabelo black, e o branquinho tá lá todo de cabelinho soldadinho, roupinha de marca, fica difícil. A pessoa chega e... Só um momento, tá, pessoal? E aqui tá... Estamos aqui tentando visualizar aqui o pessoal. Só um momentinho. 2 minutinhos. Vamos lá. Vamos retornar, né? E aí tá a mecha felina também. Tá chegando aí a mecha felina, né? A gente iniciou aqui a conversa sobre o nosso 13 de maio. Salve, mestra. Tava aqui, mestra, conversando com o pessoal para saber assim a opinião da galera, né, sobre o 13 de maio. E assim,
É como eu estava explicando para o pessoal, o 13 de maio hoje em dia não é comemorado, porque até o próprio Getúlio Vargas, em 1930, ele disse que nós não éramos significantes para o Brasil, que nós não tínhamos importância, né? Então, ficou difícil para sustentar uma data. Não tinha importância para eles, a data foi um engodo. Foi mais por causa da pressão política lá da Grã-Bretanha. E então eles se sentiram pressionando. E tá aí. Até hoje a questão política. Então assim, pessoal, eu no 13 de maio eu resolvi, salve mestra, eu resolvi falar sobre o que realmente é o 13 de maio, porque a gente não tem mais informações, as pessoas não querem mais informações do que está acontecendo realmente no mundo. Eu fico olhando a lei sexagenária, a lei sexagenária é o espelho da nossa aposentadoria. Porque lá naquela lei do sexagenário está dizendo, você após 60 anos, você tem sua liberdade. E a gente faz o quê? Quando a gente tem 60 anos, nós temos nossa aposentadoria. Não é isso? Então, como é que as pessoas ainda acham que a política não é vivente na nossa vida? A política é tudo. Dependendo de quem está no poder, a população que não tem favorecimento financeiro, ela sofre, que ela é a maioria. Então foi o que aconteceu com nossos negros. Nós fomos iludibriados com o 13 de maio, nos deram uma liberdade forjada, nos deram uma liberdade falsa, porque essa liberdade já tinha sido dada em 1831, com a proibição do tráfico dos negros no Brasil, né, pela Lei Feijó. Depois, para nos enganar, para não dar essa liberdade que era para ser dada, eles criaram uma lei do ventre livre, que era outro engodo, dizer que as crianças que nasceriam no Brasil estariam livres e elas não estavam livres. Elas estavam simplesmente sendo enganadas. Olha, você nasceu, vai ficar 8 anos comigo aqui na Casa Grande, mas se o governo restituir o que eu paguei por você, você está livre. Caso contrário, você trabalha para mim. Aí depois vem a lei dos sexagenários, que é, você completou 60 anos, você está livre. Mentira, você não vai estar livre. Você completou 60 anos, você está livre, perante a lei. Mas você vai ter que trabalhar para mim por alguns anos para garantir sua liberdade. Então, tudo é mentira no Brasil. Será que tudo é uma mentira no Brasil? Será que nossa política brasileira é uma mentira? Será que nossa democracia é uma mentira? Porque você pega as leis e vê que a nossa liberdade foi um pequeno acordo político da Grã-Bretanha e Portugal. Senão ela não tinha existido, até hoje nós estaríamos escravos. Foi apenas um acordo. Ou você liberta seus escravos brasileiros, ou você não vai ter apoio nosso para sua guerra napoleônica. Então é isso, pessoal. Vamos refletir, vamos pensar, vamos brincar de política. Nosso Brasil, infelizmente, tem uma política problemática. Nosso Brasil, ele tem uma questão de vícios brasileiros, é o velho jeitinho brasileiro para todas as leis, o velho jeitinho brasileiro para tudo. Então assim, vamos para pensar, vamos dar ao nosso próximo o que nós gostaríamos de receber. Vamos tentar olhar para o nosso amigo ao lado o que nós gostaríamos de fazer. O que você gostaria que ele fizesse por você? Então faça por ele, né? Em vez de você estar pensando, esse vírus veio para dizer o quê? Não importa quanto dinheiro você tem, não é isso que vai lhe salvar. O que vai lhe salvar é o seu ritmo e estilo de vida. Se você pensa no próximo, muitas mortes podem ser evitadas
se você pensar no próximo. Se você colocar a máscara, se você passar álcool gel se estiver na rua, se você chegar em casa, tirar a roupa e colocar para lavar. Então são pequenos atos que vão salvar as pessoas. Não é o dinheiro. Não é quanto você tem na sua conta bancária. Você pode ser milionário, mas se o vírus lhe pegar, o dinheiro não vai lhe salvar. Eu acho que o vírus veio para isso, para a gente poder parar um pouco e refletir sobre essa questão. Parar de brincar de política, de estar botando as pessoas no poder pelo oba-oba, por conta de R$ 100 ou por conta de uma cesta básica. Vamos ver se essa pessoa tem capacidade para gerir um país em prol do coletivo, não em prol de meia dúzia. Foi isso que aconteceu com os nossos negros. Então, 13 de maio hoje, eu resolvi fazer a live para deixar registrado o meu pensamento, para deixar registrado essas datas que são muito importantes, para deixar registrado que nossas leis não são cumpridas, que sempre eles estão dando um jeitinho brasileiro em tudo, como sempre, para dizer que o Brasil não foi descoberto, o Brasil foi estrupado, foi violentado, invadido pelos portugueses. Então, parar com essa idolatria de Dom Pedro, com essa idolatria, o nosso hino mesmo. Eu vi um grito de Ipiranga às margens plácidas. Nada a ver isso, já é tudo mito, tudo fantasia. A gente foi violentado, estrupado, marginalizado, retirado dos nossos tronos. Muitos negros que vieram para o Brasil eram reis e rainhas. E vieram para o Brasil ser escravo, passar fome, sofrer, apanhava sem motivo, era humilhado por prazer do senhorzinho. As suas negras eram estrupadas, nasciam seus filhos bastardos, os filhos de olhos azuis. Então, o 13 de maio não é para ser esquecido, não. Porque o 13 de maio foi um acordo político entre a Grã-Bretanha e Portugal. Que fique bem claro isso. O 13 de maio não é para ser esquecido. O 13 de maio é para ser lembrado que a política do Brasil é essa. É um acordo. O que é bom para eles reflete no povo. Se hoje disserem bem assim, olha, o Trump lá falou que se eu matar metade da Amazônia, eu vou ter um respaldo político com ele e ele vai me dar um cachezinho lá, uma grana para eu poder me virar aqui na política brasileira. Vai ser feito. Vai ser feito. Porque a nossa política é o quem dá mais. Então, o 13 de maio não é para ser esquecido. Pessoal, o 13 de maio simplesmente foi e sempre será um acordo político e financeiro. Um simples acordo político-financeiro. Entre quem? Entre os que já sempre foram, sempre serão. O Reino Unido, a Grã-Bretanha, o povo do ouro, o povo da prata, o povo do poder. Os que se dizem absolutos, os que se dizem acima do bem e do mal. Então não podemos esquecer o 13 de maio. E sim ressaltar que a única lei que realmente libertou os nossos escravos foi a lei que proibiu o tráfico de negros. Essa lei, sim, foi a lei que libertou os escravos. Que foi a lei do 7 de novembro de 1881. O pessoal guarda essa data. Lei Feijó. Ela foi criada em 7 de novembro de 1881. No teor do decreto vem dizendo: proibido a importação de escravos para o Brasil. Declaro livre todos os escravos trazidos para o Brasil. Então, em 7 de novembro de 1881, nós já éramos livres. E quem nos libertou não foi o Brasil, não foi Portugal, foi a Grã-Bretanha. Pelo acordo político que eles fizeram com Portugal. Que para eles ajudar Portugal na guerra napoleônica deles, a Grã-Bretanha queria em troca a libertação de todos os escravos do Brasil. Sendo que a Grã-Bretanha já tinha libertado os deles.
Então eles queriam que o Brasil libertasse. Então é por isso que acho assim, não esquece do 13 de maio. 13 de maio é reflexo da nossa política brasileira. Pessoal, nós estamos vivendo tempo de pandemia. E vocês estão vendo o oba-oba que a política brasileira está fazendo com a questão muito séria e muito grave. Agora eles falam uma coisa, daqui a pouco eles falam outra, daqui a pouco eles falam outra. Então, vamos prestar atenção. Hoje é 13 de maio de 2020. Em 13 de maio de 1888, o Brasil, pressionado pela Grã-Bretanha, fez com que libertasse, não, marginalizasse africanos escravizados no Brasil. É grave. Então, não minimizem quando você fala, eu tô sofrendo uma questão racial, é da minha cabeça. Fulano me discriminou por causa da minha cor. Fulano discriminou por causa do meu cabelo. Pessoal, não é um simples ato. Está impregnado nas nossas cabeças. Vem de longe. Eles não queriam nossa liberdade. Eles não aceitavam a libertação dos escravos. Então, realmente, nós estamos lutando por essa liberdade até hoje. Eu fui discriminada desde criança e ainda sou. Só que eu tenho uma consciência mental do meu papel no mundo. Então, não adianta vir com preconceito pro meu lado, porque não vai me atingir. Mas muitas crianças negras estão sofrendo. Muitos adolescentes negros estão sofrendo. Eu vejo uma adolescente de 18 anos dizer: eu fui rejeitada por um rapaz porque eu era negra. Em 2020 eu escutar uma situação dessa. E eu dizer a ela: talvez você estava no lugar errado. Quem perdeu foi ele. Você não perdeu nada com isso. Foi até melhor. Porque se ele não valoriza a sua cor. Não é isso? Então, deixar bem claro aqui, agradecer a todos que participaram da live. Danilo, tamo junto aí. Professor Andraci, muito obrigado por estar aqui junto com a gente. Agradeço a Mestra Felina, ao Gleidson, ao Léo Lucas, ao Luan Peralta, a todos que estavam assistindo. Por algum motivo a live saiu, mas vai estar gravada a live aí para depois futuro estar assistindo. E eu peço a vocês, por favor, não esqueçam do 13 de maio. Principalmente na hora de os políticos bater na sua porta, dizendo que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ele não vai fazer. Ele não vai fazer. Então não se iluda. Ele só vai fazer se for benefício para ele, se for benéfico para ele, ou se tiver algum acordo político e financeiro envolvendo. Caso contrário, ele não irá fazer. Então, o 13 de maio, torna a repetir, nada mais foi do que um acordo político entre Portugal e a Grã-Bretanha. E aí estamos nós aí. E grave essa data. Lei Feijó, essa sim libertou os escravos do Brasil. A Lei Feijó, em 7 de novembro de 1881. Por coincidência, foi em 7 de novembro. Por coincidência, nós comemoramos dia 20 de novembro, né? A homenagem aí à consciência negra. As datas se coincidem no mesmo mês, né? Uma no início do mês e a outra já no meio. Então, vamos lá. Vamos continuar a luta. Uma hora a gente chega. Eu sei que o pessoal da Casa Branca se estremece quando a senzala se movimenta. Mas a senzala tem que se movimentar. Ficou mais organizada a senzala. Ficou mais bonitinha. Nos deram voz. Mas a gente não precisa só disso. A gente precisa realmente estar aceito no mundo. A gente precisa ser respeitado, valorizado. Saber que foi nossa ancestralidade que fez com que hoje os ricos sejam ricos, né? E hoje a gente tá aqui
lutando pelo nosso espaço apenas porque uma raça que foi tão humilhada, tão sacrificada, tão desvalorizada, só queria apenas liberdade, não queria vingança, não queria riqueza, não quis nada, só quis liberdade. Então, é isso aí que a gente tava buscando. E estamos à luta ainda dessa liberdade, porque ainda não temos ela, né, por completo. Nós tivemos algumas melhorias nas senzalas, né, como eu falo. Mas a nossa data para comemorar, se for o caso da gente querer comemorar algum tipo de liberdade que nós tenhamos ganhado, como a liberdade de expressão, essa data será o 7 de novembro, porque nela sim foi declarada a nossa liberdade. Agora, o 13 de maio, para você ver, nem Getúlio Vargas acreditou nele, né? Porque em 1930 ele disse que não tinha significância humana, nem nacional e nem consciência social para essa data ser feriado. Então, vamos à luta, vamos continuar e pense. Todas as vezes que um político bater na sua porta, você lembra do 13 de maio. O que foi o 13 de maio? Por que aconteceu o 13 de maio? Infelizmente, por causa de uma questão política e financeira. Então, estamos aí. Em breve, em outras datas, nós estaremos fazendo outra live, né? Porque eu acho boa esse tipo de live, você esclarecer o que aconteceu no passado e o que está acontecendo no presente é o mesmo, só que em situações diferentes. Hoje nós temos uma evolução maior, hoje nós temos a tecnologia para se expressar, hoje nós temos as redes sociais para estar transmitindo isso para vocês, entendeu? Mas o Brasil não mudou. Nós estamos ainda lá em 1888, lá em 1931, ou quem sabe em 1808, quando tudo começou. Quando a Grã-Bretanha começou a pressionar o Brasil para libertar seus escravos. Então, vamos na luta. Obrigada a todos que estavam assistindo a live. A live vai ser gravada, depois eu vou estar transmitindo aí para quem quiser assistir. Queria absorver um pouco do que foi passado. Mas o meu 13 de maio eu gostaria e fiz de estar passando assim. Não deixar ele esquecido de forma alguma. O 13 de maio é algo para ser lembrado sempre. Para poder as nossas futuras gerações não cometer o mesmo erro. E ver realmente quem são as pessoas que estão preocupadas com o coletivo, quem são as pessoas que estão buscando realmente melhorias para todas as classes sociais, não só os empresários e não só as pessoas que não têm condições financeiras, e sim para todos. Nós temos que ter melhoria para todos. Coletivo, nós trabalhamos pelo coletivo. Então, pessoal, se agarrem a essa ideia. Reflita sobre esse 13 de maio. E que Deus abençoe a todos. Salve Deus e graças a Deus. Axé para quem é do axé. Boa noite para os demais. Salve capoeira para nossos queridos capoeiristas. E que Deus, em todas as linguagens, seja a nossa paz, nosso conforto. Obrigada, Cleones, pelo boa noite. A paz do Senhor para você também, minha querida. Um cheiro no Michele, no bebê. Então, é isso. Logo mais aí eu vou estar transmitindo, eu vou estar repassando a live para quem quiser revê-la, assisti-la novamente. E só agradecer. E vamos ter consciência, pessoal, consciência humana, consciência política, consciência social, saber qual é o seu papel no mundo. Vamos fazer para o próximo que gostaríamos que fizesse conosco. Vamos ter consciência. Essa epidemia está aí para isso. Está mostrando qual é o mandamento maior de Deus. Então vamos ter consciência. Vamos amar o próximo como a nós mesmos. Esse é o mandamento maior, né? Então vamos parar de brincar de oba-oba, parar de brincar de política, parar de estar brincando de faz de conta. O negócio é sério. Então, nós não mudamos muita coisa de 1808 para 2020. Então, vamos pensar, vamos parar para pensar. Tá na hora. Vamos acordar, pessoal. Vamos acordar. Viu? Agradeço a todos
E em breve estaremos aí na nossa próxima live, tá certo? Obrigada mesmo. Um feliz 13 de maio para todos. E que essa data se repita nos próximos anos, mas com um teor mais alegre, um teor de consciência, de melhoria realmente. Que a gente possa vir falar aqui sobre o diferencial. Opa, em 1888 aconteceu isso, mas agora está diferente. Infelizmente, de 1808 até 2020, nós continuamos lutando por nossa liberdade. Espero um dia a gente conseguir dizer: hoje estamos livres. Mas por enquanto, continuamos lutando por nossa liberdade. Salve Deus e graças a Deus para vocês. Tchau, tchau.